Olá, Para! boa, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou Samuel, sou um adicto e eu tô limpo hoje. Como foi falado anteriormente, iríamos falar do significado do só por hoje e um jargão muito utilizado entre os grupos de autoajuda. Algo que é utilizado na recuperação, na prática, que se tornou um jargão. Muitas coisas que são faladas para o processo de recuperação não se pode somente viver em palavras, mas temos que viver em ação. O próprio nome ele já fala, recuperar ação. Então devemos praticar, não somente teorizar os assuntos, mas praticá-los. E uma coisa muito importante a se praticar é viver só por hoje, viver um dia de cada vez. O que se fez ontem valeu por ontem, não tem o que se fazer. Acabou, passou, não tem o que se fazer mais. Hoje é uma dádiva, um presente, algo dado por Deus. Por isso que se chama presente. Hoje eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem. E o amanhã não pertence a mim, pertence a Deus, não pertence a nós. É algo ilusório, que não existe ainda. Posso me programar, posso pensar em algo futuro, porém eu não sou dono dele. Então vivemos o dia de hoje e um dia de cada vez. Por que um dia de cada vez? Por dependente químico se manter no processo de abstinência 24 horas é bastante tempo. Um minuto é bastante tempo. Porque o dependente químico, quando ele entra no processo de compulsão, posteriormente a obsessão. Por quê? Primeiro se inicia a obsessão. O processo obsessivo é aquele pensamento centrado, não muda. Só pensa naquela parte, naquela coisa, e tudo gira em torno disso. E até chegar ao processo de uso, que é o processo de compulsão. Então, uma é pouco e 1000 não basta. Não tem como se um drogadicto ou alcoólatra falar que só vai tomar um golinho, ou só vai dar um traguinho, um peguinha, um tirinho. Não existe. O drogadicto, o alcoólatra, ele não tem o controle sobre a substância mediante a sua vontade e ao processo compulsório. A partir do momento que ele se inicia, é muito difícil parar esse processo. Muitos drogadictos, eles entram num processo de até se sabotar, muitas das vezes. Aconteceu muitas vezes comigo de trabalhar, guardar o dinheiro separadamente, cada parte num lugar, para alguma responsabilidade, colocava dinheiro do gás num bolso, dinheiro da condução do mês no outro, o dinheiro de pagar alguma dívida no outro, e no outro bolso um dinheirinho para beber alguma coisa, e nem pensava em usar alguma coisa. Na hora ali que acabava falando, não, vou tirar só tanto para fazer o uso da substância, mas só vou usar uma e vou embora. E era o maior engano que eu poderia fazer comigo. E eu acreditava na mentira que eu contava para mim. Isso que é pior. Então, esse processo todo, ele é psicológico. É um processo de obsessão. Então, olha o processo obsessivo que ele percorre. Ele faz eu fazer planejamentos que não existem, que eu não vou conseguir, que não vou suportar, né? E faz eu acreditar nisso. Então, esse é o processo obsessivo. Posteriormente, eu entro no processo compulsório, após o uso da primeira substância. Que daí eu tomo o primeiro gole, eu não quero ficar só no primeiro gole, eu vou tomar vários, tomar litro. Então, vou tomar até eu não aguentar mais, né? Até minha grana acabar, até minha moral esgotar, até eu ser visto com os olhos diferentes das quais da forma que eu cheguei, né? Que quando eu chego com dinheiro, sou muito bem quisto. Mas quando acaba tudo, e assim, o meu comportamento, ele faz eu ser muito mal visto. Então, esse é o processo, compulsão, obsessão. Entro dentro da compulsão, iniciei e não paro mais.
vou até acabar tudo. Ou seja, todos os valores que eu, na minha mente, falei que não iria utilizar, eu acabo utilizando, eu acabo gastando esse dinheiro. E assim, sempre me sabotando. Não, só vou tirar uma quantia dessa quantia, depois eu reponho de alguma forma. Quando eu vou ver, eu já tirei todo aquele valor. E assim sucessivamente. Quando chega ao final, eu não tenho mais nenhum real e eu estou pedindo para os outros emprestado. Então, é o processo compulsório de obsessão e de compulsão. Esse processo, obsessão-compulsão, ele é muito importante ser brecado. Por isso que é um dia de cada vez, por isso que é só por hoje. Por quê? Se eu pensar muito na frente, eu não consigo alcançar algo muito futuro, muito longo. Então eu penso um dia de cada vez. Quando um dia for tempo demais, que seja uma hora de cada vez, de 5 em 5 minutos. Vontade, ninguém morre de vontade. Se você procurar em algum lugar algum atestado de óbito que comprove que alguém morreu de vontade, né? Aí sim eu posso acreditar que vontade mata. Mas vontade não mata. Ela pode matar se eu fizer ela. Então, só por hoje, se tornaram vários anos que eu não faço a minha vontade. E assim, o processo do só por hoje funciona na minha vida. Só por hoje eu sufoco a minha carne, só por hoje eu não faço a minha vontade. Muitos anos se passaram, eu não deixei de ser um drogadicto, um adicto. Só que hoje eu não sou um drogadicto nativa, eu sou um adicto em recuperação. E o que me fez eu ser um adicto em recuperação começou do primeiro dia, o primeiro degrau. E eu tenho que lembrar disso. Eu não posso esquecer desse primeiro dia. E eu só por hoje não me permite esquecer daquele primeiro dia. Por quê? Não me deixa eu deixar de persistir na continuidade. E eu só consigo dar continuidade quando eu lembro de onde que eu vim. Então, por isso que eu vivo um dia de cada vez, né? E a ansiedade, ela é um fator que atrapalha muito na dependência, no processo de dependência, no processo da dependência química e recuperação. Não podemos ser ansiosos e nem ficar ociosos. O que é ficar ocioso? Sem fazer nada. Temos que procurar alguma coisa para se fazer. Tem que ser procurado alguma coisa a se fazer. Não estou falando uma reinserção social imediata, de procurar alguma coisa que você tenha uma remuneração. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade como drogadictos, já no início do processo de recuperação, de lidar com algumas coisas. Dentre elas, o dinheiro, o fator financeiro. Por que o dinheiro? O dinheiro, no processo de obsessão, eu não conseguia, e eu tenho histórico de outros companheiros que também não conseguiam, desvincular o valor da substância. Ou seja, a substância valia R$10. Tudo para mim valia R$10. E o que ocorria? O meu objetivo era R$10. Entendeu? Então, o que acontece? Esse foi o fator de obsessão. E esse fator de obsessão fazia com que minha mente, que comanda o corpo, mandava um recado para o meu corpo. Tá chegando a substância. E quando chegava isso, o meu corpo passava por um fator orgânico. Ou seja, muitos têm ânsia de vômito, têm tontura, têm diarreia, solta gases. Por quê? O fator de ansiedade mediante a obsessão. Por isso o processo tem que ser devagar, um processo lento para a recuperação. A recuperação, ela funciona como se fosse uma construção ou reconstrução de algo. Imaginemos nós um prédio que foi demolido porque estava cheio de trinca, cheio de problema, e foi condenado então pela Defesa Civil. Foi demolido aquele prédio. E alguém pegou e falou, agora vamos reconstruir. Né? Para demolir 2 minutinhos. Explodiu tudo, acabou.
é um botãozinho que se aperta, uma decisão que se toma. Você destrói toda a sua vida. Mas para construir já é um processo mais doloroso, um processo que leva tempo, um processo que requer paciência. Por isso vivemos um dia de cada vez. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. A semana que vem nós vamos voltar com vídeos novos também, temas novos. Por favor, nos comentários, façam questões. Vamos dividir, tá bom? Obrigado só por hoje.